E aí, Caiporara, tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 18 de setembro, segunda-feira. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises e complementá-las com outros recursos. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entrá-las, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir, hein? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários, beleza? Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários, beleza, galera? Bora pra intro! Fala, galera, tudo beleza? Vamos começar aqui então. Separei Bahia e Santos Campeonato Brasileiro, over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Eu separei porque o Bahia trocou o técnico, ele está começando a se estabilizar em casa, as 5 partidas que ele não perde, e o Santos fora de casa, ele não vence há 9 partidas, tá? Verificando aqui no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassam os 2,5. E nos últimos jogos das duas equipes, 6 deles tivemos 4 que ultrapassaram o over do 1,5 gols. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, todos os jogos do Santos ultrapassaram o over do 1,5 gols e apenas um do Bahia não ultrapassou o 1,5 gols, que foi contra o Atlético Mineiro e foi fora de casa. Beleza? Então para essa partida separei o over do 1,5 gols. Próxima partida, Corinthians e Grêmio. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Eu separei porque o Corinthians e Grêmio não temos uma média de gols muito alta no histórico de confrontos das duas equipes. As duas equipes estão com um equilíbrio na probabilidade de vitória e um equilíbrio também no race, tá? Verificando nos últimos jogos, apenas um jogo ultrapassou 1,5 gols, a maioria foi 0-0, tá? E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, apenas uma partida ultrapassou os 3,5 gols, que foi Pelotas e Grêmio, tá? Então eu acredito que para essa partida tenhamos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Nottingham Forest versus Burnley. Separei over 3,5 cartões para essa partida. Por que eu separei isso? Eu separei porque a média de cartões das duas equipes ultrapassam os 3,5 gols por jogo, juntando as duas equipes. E o árbitro que vai apitar é o Robert Jones. Ele está com uma média de 5 cartões por jogo. E verificando os últimos jogos que ele apitou, ele ultrapassou os 3,5 cartões na maioria deles. Apenas um que não ultrapassou, que foi o Manchester United e Fulham. Então eu acredito que para essa partida teremos um over 3,5 cartões. Beleza? Próxima partida, Kaklisvik versus Top Tier B68. Separei o que para essa partida? Kaklisvik para marcar o primeiro gol. Por que eu separei isso? O Kaklisvik, na maioria das suas partidas, ele vem marcando o primeiro gol, principalmente quando ele joga contra o B68. Nas últimas partidas, nos últimos jogos, ele também marcou o primeiro gol. Então eu acredito que o Kaklisvik vai marcar o primeiro gol para essa partida. Beleza? Então, próxima partida, Crusaders versus Cliftonville. Separei over no 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Crusaders ele está com 72% de aproveitamento nos últimos jogos e o Clifton está com 50%, mas não vence a 4 partidas. Verificando a média de gols marcados no histórico de partidas das duas equipes, ultrapassamos os 3 gols por partida. E verificando os últimos jogos, tivemos over 1,5 gols na maioria deles, apenas uma partida que foi 0-0. E nos últimos jogos do campeonato das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas, salvo uma partida do Glentoran versus Cliftonville, que foi 1-0. Beleza? Então para essa partida eu acredito que tenhamos over 1,5 gols. Próxima partida, Apoel Beersheva versus Apoel Tel Aviv. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Apoel Beersheva está com probabilidade maior de 59% de vitória. E verificando a forma recente das duas equipes, temos um equilíbrio de 44% para cada uma. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de over 3 gols, tá? Então eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para essa partida. Beleza, galera? Próxima partida, Hankam versus Rana Falls. Separei vitória e empate do Rana Falls. Por que eu separei isso? O Rana Falls está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos
o Rancão não vence ele, tá? Nos últimos jogos, no histórico recente das duas equipes. Então eu acredito que temos uma vitória e empate para Randall Falls. Beleza, galera? Próxima partida, Pós-Greenland versus Midtjylland. Eu separei over 3,5 gols para essa partida. Por quê? Pós-Greenland é o primeiro colocado do campeonato. Ele está com 94% de aproveitamento de forma recente, tá? E 83% em casa. Está com 85% de probabilidade de vitória. E verificando os últimos jogos das duas equipes, tivemos um 8-2 para o Pós-Greenland. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, a maioria deles ultrapassou os 3,5 gols. Então eu acredito que tenhamos over 3,5 gols para essa partida. Beleza, galera? Próxima partida, Cluj versus Petrolub. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Cluj, ele está numa crescente, tá? Ele não perde a 4 partidas. Nos últimos 9 jogos ele está com 67% de aproveitamento e 67% de probabilidade de vitória para essa partida. Verificando a média de gols das duas equipes, temos over 2 gols, tá? E nos últimos jogos das duas equipes, o último jogo foi 5-2 para o Cluj fora de casa. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida tenhamos um over 1,5 gols. Próxima partida, AEK Futebol versus DG Force. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Verificando o AEK Futebol, ele está com um rate de 61% de aproveitamento. Está com 65% de probabilidade de vitória. E verificando os últimos jogos, tivemos over 1,5 gols na maioria deles. Também verificando, temos over meio gols no primeiro tempo, tá? Então, eu acredito que tenhamos over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Beleza, galera? Próxima partida, Dynamo de Kiev versus Ворskla Poltava. Separei empate anula para a Dynamo de Kiev. Por que eu separei isso? O Dynamo de Kiev, ele vem numa crescente, tá? Apesar de ter perdido as 3 últimas partidas, em casa ele perdeu só uma nos últimos 6 jogos. Verificando o histórico de partidas das duas equipes, o Dynamo de Kiev ele tem uma vantagem gigantesca. Ele venceu 26 partidas, enquanto o Poltava venceu 4. E verificando a última partida das duas equipes, o Dynamo de Kiev venceu fora de casa. Então eu acredito que tenhamos um empate anula para a Dynamo de Kiev. Beleza, galera? Próxima partida, Real Esteli versus Indígenas da Matagalpa. Separei para o Real Esteli fazer o primeiro gol. Porque verificando nos últimos jogos do Real Esteli, ele vem marcando o primeiro gol nas partidas, tá? Inclusive contra o Indígenas. Então, eu acredito que tenhamos o primeiro gol na partida para o Esteli nessa partida. Beleza, galera? Próxima partida, Shan United versus Katin United. Coloquei para o Shan vencer o primeiro tempo. O Shan, ele é a melhor equipe praticamente lá de Myanmar, tá? Ele está com um aproveitamento de 94% nas últimas 9 partidas, por causa de um empate, e tem 82% de probabilidade de vitória. Verificando os últimos jogos, o Shan venceu o primeiro tempo na maioria deles, tá? Então eu acredito que tenhamos uma vitória no primeiro tempo para o Shan United. Beleza, galera? Próxima e última partida, Al Hilal Saud versus Nav Bahor. Separei isso daqui na Liga dos Campeões, tá? Eu separei over meio gol no primeiro tempo, porque o Al Hilal agora está com um time muito bom, tá? Seu aproveitamento melhorou bastante, está com 83% nos últimos 9 jogos, tem 75% de probabilidade de vitórias e ele vem marcando gols no primeiro tempo, tá? Então eu acredito que tenhamos over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Beleza, galera? Fui um pouquinho rápido aqui devido ao tempo curto que tivemos e também devido à grande grade que separamos, mas eu acredito que sejam esses os resultados que teremos. Beleza? Vou transferir vocês agora para o bilhete caipora. Bora, galera, separei aqui para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 3,5 cartões para Nottingham Forest versus Burnley. Separei Klaksvik para fazer o primeiro gol. Separei over 1,5 gols para Crusaders versus Cliftonville. Separei over 1,5 gols para Dynamo de Kiev versus Poltava. Separei para Shan United vencer o primeiro tempo. E over 1,5 gols para Al Hilal Saud versus Nav Bahor. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!